Bom dia, graça e a paz. Como que vocês estão? Mais um dia, um presente de Deus, né? Viva esse dia para a glória de Deus. Faça o nome dele resplandecer através da sua vida. Seja alegre, seja amoroso. Viva para a glória de Deus, né? Então, hoje eu queria falar com vocês, ler um texto que está escrito em Tiago, no capítulo 5 e no versículo 17, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Elias era um homem como nós, a Bíblia está dizendo, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu. Aí você deve estar perguntando, mas quem é Elias e por que ele fez essa oração, né? Elias era um profeta do povo de Israel. Você vai encontrar a história dele lá em 1 de Reis, capítulo 17. E ele profetizou no período em que estava reinando o rei Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, que era pior do que Acabe, eles trouxeram para a nação de Israel o povo de Deus, o Deus Baal, e isso deixou Deus muito triste, muito indignado, muito, né, inconformado, porque vão pensar assim: Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que tirou eles do Egito, que caminhou com eles, naquele deserto, abriu o mar vermelho, deu a terra prometida, sabe? Deu maná do céu, deu cordonizes, sustentou durante 40 anos no deserto, e agora eles estão lá na terra e passa algum tempo, e o que acontece? O rei simplesmente agora começa a ter como Deus Baal, e não o Deus Jeová, o Deus que tirou eles do Egito, Deus que fez deles um povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel, um povo com privilégios, com bênçãos. Ele esqueceu-se de tudo isso e abandonou Deus, levou o povo a abandonar a Deus, a esquecer-se de adorar a Deus, a esquecer-se de voltar para Deus. E aí Deus levanta Elias, o profeta, e Elias, ele faz essa oração, né? Quando ele vê a situação do povo, quando ele vê a situação do reinado de Acabe, ele ora e pede 3 anos e meio, 3 anos sem chuva, e ficou 3 anos e meio sem chover. E ele ora fervorosamente depois dos 3 anos e volta a chover. Por que Elias orou assim? Porque Baal é conhecido, associado à fertilidade. Então, ele começou mostrando, porque a vida de Elias foi mostrar quem era o Deus verdadeiro. E ele colocou ali o Deus falso e falou assim: olha, vocês estão falando que ele é o Deus da fertilidade? Então tá, vamos ver se ele vai fazer brotar alguma coisa nessa terra durante 3 anos. E aí ele ora, e aí não chove, e sem chuva a terra não deu nada. Então, Acabe vem entender, né? Vem ali ver que a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus que não era Deus, porque Baal não era nada, né? E aí Elias faz essa oração fervorosa, né? A Bíblia fala que Elias orou com fervor, orou com força, orou com intensidade, porque fervoroso, essa palavra significa uma pessoa animada, zelosa, cheia de paixão, energia, entusiasmo, dedicada, empenhada, cheia de esperanças, de grandes expectativas e forte, né? A ideia de força no fervor. Orou com força, orou com fé, orou com esperança mesmo, orou cheia de vontade de ver aquilo acontecer, orou acreditando, né? E aí a minha pergunta é: quando nós oramos como Elias? Nós oramos crendo que Deus vai fazer? Nós oramos com fervor? Nós oramos realmente animados? Ou a nossa oração é uma oração mecânica, vazia, fraca? Ou a nossa oração está se tornando muito mais parecida com
uma coisa que se repete todos os dias e que fala a mesma coisa, sem realmente perspectiva, sem realmente esperança, sem realmente expectativa da ação de Deus. Então, orar fervorosamente é orar com o nosso coração, é orar com a nossa alma, é orar com tudo que tem em nós, não é orar mecanicamente, só para cumprir. Vou fazer uma oração. Senhor, abençoa meu dia, graças a Pai. Amém. Te dou graças por tudo que o Senhor fez. Obrigada, amém. Tá bom, já orei, missão cumprida, posso ir trabalhar. Isso não é orar com fervor. Isso não é orar com o coração. Isso é orar para cumprir uma obrigação que na sua mente, para você não ficar sentindo culpa, não falei nem com Deus hoje, então, deixa eu fazer uma oraçãozinha aqui meia boca. Não, é o contrário do que Elias orou. A oração fervorosa é uma oração também persistente, né? A palavra traduzida ali é escrito, chama proseuche, que significa orava com oração. Ele orava com oração, orava muito, orava e insistia na oração, persistia. Então, a oração fervorosa que fala ali de Elias é uma oração que persistia em orar, orar com força, né? Então, ele orou fervorosamente. E por que Elias, ele orou fervorosamente? Porque ele tinha uma vida com Deus. Não adianta, gente, a gente querer orar com fé, com, esperança, expectativa em Deus, se você não acredita em Deus, se você não tem esperança em Deus, se você não tem uma vida com Deus. Então, primeira coisa, ele tinha uma convicção inabalável que Deus estava vivo, que Deus de Israel era poderoso. E essa convicção era baseada na palavra de Deus, era baseada nas experiências que ele tinha com Deus, né? Então, se nós não temos vida com Deus, nós não vamos orar com fervor. Nós vamos fazer uma oração mecânica e às vezes muito vazia, sabe? Porque nós não conhecemos o caráter de Deus. Nós não conhecemos o Deus para quem nós estamos pedindo. Elias também orava com fervor porque ele estava constantemente na presença de Deus, né? O tempo todo. O propósito da vida dele era fazer a vontade de Deus. Então, ele sabia que o que ele estava pedindo era para que a vontade de Deus fosse feita na terra, para que o povo voltasse ao Deus verdadeiro, para que o povo amasse o Deus verdadeiro, para que o povo voltasse a adorar a Deus. Então, ele estava fazendo ali de acordo com a vontade de Deus. Ele tinha uma subordinação total à palavra de Deus, né? Ele ouvia Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos. Porque tem muitas vezes que nós queremos orar até fervorosamente, mas estamos orando tão contra a vontade de Deus, o que está na palavra. Mas Elias conhecia a palavra, né? E ele orava de acordo com a palavra de Deus. Elias via o invisível e discernia a atividade e a intenção de Deus. Ele anunciava fé antes do acontecimento. Então, às vezes a gente ora, mas olha para vocês como que a oração não é fervorosa. A gente ora, mas a gente não acredita que pode acontecer. Quando a gente ora acreditando com fervor que vai acontecer, você já agradece. Você já agradece. Fala, Senhor, eu estou pedindo por isso. Eu já te agradeço, Deus, porque eu sei da tua fidelidade, eu sei que essa é a tua vontade. Então, Elias já podia orar agradecendo por tudo que Deus ia fazer, porque ele orava com fervor, com fé, confiando e de acordo com a palavra de Deus. Então, Elias, ele nos ensina uma grande lição. Elias ensina para nós que nada, absolutamente nada pode impedir-nos de orar fervorosamente. Se nós estivermos com a nossa vida em Deus, nós podemos orar com fervor, nós podemos clamar e nós devemos ser como Elias, sabe? Orar com fervor, clamar a Deus, obedecer a Deus, viver na palavra e experimentar mais de Deus. É isso que eu tenho para o seu dia de hoje. Ore com fervor, que a graça de Jesus te cubra nesse dia. Amém?